mas é estar na mesma comunhão. Dizendo assim, não posso estar lá com eles, estão lá reunidos os pastores, mas na minha casa eu vou orar, a partir da meia-noite eu vou dobrar meu joelhinho, vou buscar a Deus, clamar ao Senhor, e nós vamos juntar a fé diante do Senhor, vamos clamar na justiça de Deus, e eu tenho certeza que Deus vai atender a nossa oração. Amém, igreja? Quem achou Gálatas 4, diga glória a Deus. Amém. Diz assim a nossa filiação, é isso? Em Cristo, amém? Então você é filho, fala o teu irmão, você é filho de Deus, com Cristo Jesus. Jesus é o primogênito, é o nosso irmão mais velho. Então nós temos, além da proteção de Deus, a proteção do nosso irmão mais velho. A gente quando brigava na rua, não é assim? O irmão mais velho vinha defender, a irmã mais velha vinha defender, não é assim? Então é assim que Deus está dizendo para nós, irmão. Tem uma proteção divina, um algo melhor, algo a mais. É como eu falei, o irmão mais novo, ele se espelha pelo irmão mais velho. Ele é guiado, né? Vão na venda, o irmão mais velho vai lá, pega na mão e leva. Assim também é Jesus conosco. Ele quer nos ensinar, Ele quer fazer a diferença na nossa vida e quer nos proteger. Agora depende de nós deixar Deus agir, deixar Deus operar. Então nós não somos independentes, nós somos dependentes de Deus a todo instante, a todo momento. Amém, igreja? Posso ouvir glória a Deus, igreja? E é só assim que nós vamos vencer o mal. Não tem outra forma de vencer o inimigo. Só assim que nós vamos vencer Satanás. Diz assim, digo pois que durante o tempo, presta bem atenção, nós vamos mastigar bem, é bem curtinho aí. Durante o tempo em que o herdeiro é o que? Menor, em nada difere de o que? Escravo, posto que ele é senhor de quê? De tudo. Ele diz aqui que durante o tempo em que o herdeiro, que somos nós, é menor, não tem diferença do que? De escravo. Que tempo é esse? É o tempo ao qual nós chegamos na igreja e não sabemos nada. Esse é do tempo que ele está dizendo. É o tempo que nós saímos da religião e nós viemos para servir Jesus. É quando nós conhecemos à primeira vista o Evangelho. A gente não sabe, a gente chegou na igreja, não sabe orar como convém, não sabe ler Bíblia, não sabe nada. Então a gente começa a ser ensinado, sim ou não, igreja? Amém, Jesus? Quem já tem um tempo a mais, pastor, já tem uns 6 meses, já tem um ano, já sabe orar, já sabe fazer uma oração, já sabe fazer um jejum, já sabe ler Bíblia igual a gente, já tem uma certa estrutura. Quem chega hoje não conhece ainda direito, não é verdade? Amém, Jesus? Amém. Quem já tem um ano, quem já tem 6 meses, já tem uma certa estrutura. Então, ele aproveitou bem o tempo. Quero dizer para você, aproveita bem o tempo. Aproveita bem o tempo para crescer, aproveita bem o tempo para se achegar diante do Senhor. O que ele vai dizer aqui é uma coisa que acontece muito na igreja. Tem muita gente que não saiu ainda daquele tempo ali. Pastor, eu cheguei na igreja, eu estou aprendendo com Deus ainda, eu não sei orar, eu não sei buscar. Sim, irmão, mas você chegou agora esses dias? Não, já tem 6 anos, mas continuou do mesmo jeito que chegou na igreja. Não se converteu direito, não mudou de vida ainda. O que está faltando? Porque tem uma boa palavra. Quem concorda que aqui tem uma boa palavra, levanta a mão. Amém? Você concorda que tem uma boa palavra? Você concorda que aqui tem ajuda, que os homens de Deus oram nas madrugadas, que tem vida com Deus por você? Quem concorda, levanta a mão aqui. Então, o que está faltando? Não, pastor, sim, mas eu vou crescer. Mas quando vai ser esse crescimento? 6 anos? Já era para ser mestre. Quem está entendendo, diga amém. Ele está dizendo que, filho, enquanto o herdeiro não cresce, ele não tem diferença nenhuma de quê? Escravo. Ele é senhor de tudo. Ele tem que ter uma vida abençoada financeira, ele tem que ter uma vida abençoada na saúde, ele tem que ter uma vida abençoada na família, mas ele está sendo escravizado na família, escravizado na saúde, escravizado na vida financeira. Por quê? Por falta de crescimento. O que falta para essa pessoa então é crescimento, é ela querer crescer, porque o lugar é propício, a igreja é propícia para eu ter crescimento, a igreja ensina, a igreja ajuda. Se você pedir, pastor, vamos fazer uma campanha comigo, o pastor não vai negar de fazer uma campanha, seja sexta, seja quem for, ele vai estar com você 7 semanas, irmão, vamos 7 semanas, você não pode falhar, pastor não vai falhar, mas você também não pode falhar. Amém, glória a Deus, igreja. Estamos dispostos a fazer a diferença. Como a Bíblia fala que o pastor dá a vida pela ovelha, ele se esforça para fazer o melhor para você. Agora não adianta eu como herdeiro, estou escravizado, tenho que crescer, estou assim, de braço cruzado.
Ah, o pastor já está fazendo, hoje tem oração na madrugada, por que eu vou orar também? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então é buscar o crescimento. Fala, irmão, tem que crescer na presença de Deus. Olha para o irmão e fala assim, meu irmão, vê se cresce, Fábio, vê se cresce, irmão. Amém, Jesus. Senão é o que o Paulo está dizendo, não vai ter diferença de escravo, é herdeiro, tem direito de tudo, mas não está vivendo nada, tem direito de ter uma vida abençoada, mas está vivendo uma vida desgraçada. Infelizmente é assim, desculpa a palavra dura, mas infelizmente é isso que acontece. Ou a gente cresce, ou a gente aproveita, porque Paulo falou, é necessário o Filho de Deus remir o tempo, aproveitar o tempo. Ou a gente aproveita o tempo que eu estou sendo ensinado, que Deus está me abençoando para eu crescer, ou então eu vou ficar chupando o dedo. Ou então vai vir gente disposta a mudar, vai passar por mim, vai passar na minha frente e eu vou ficar para trás. Amém? Glória a Deus, igreja. Sabe aquele crente velho que nunca vê nada? Eu vou ser isso aí. E Deus não quer isso. O desejo de Deus não é isso para mim, não é isso para você. Paulo está ensinando aqui, filho, quanto tempo da pessoa, o tempo que ela tem para aprender, o tempo que ela tem para crescer. Se ela não se desenvolve, ela vai virar escrava. Ela vai virar escrava. Amém? Então é se dispor, é se achegar, é ouvir a palavra e praticar. Não é só conhecer, pastor, eu conheço a Bíblia, mas não praticar nada. Vai mudar a sua vida? Vai mudar a sua história? Ou você ouve e pratica, ou então nada feito. Jesus, ele deu uma parábola, ele falou uma parábola, contou uma história de que o homem que ouve a palavra e pratica, ele constrói a sua casa em cima da rocha, a passo de que o outro que não pratica, constrói em cima da areia. E se vier o vento, se vier a enchente, quem está seguro é o cara que está em cima da rocha. Não é isso, sim ou não? Quem está em cima da areia, a casa vai embora, a casa cai. Então é ouvir a palavra e praticar, aproveitar o tempo, remir o tempo. Aprendi isso aqui hoje, vou praticar. Falou para fazer isso, eu vou fazer. Conforme você vai fazendo, você vai crescendo espiritualmente, dizendo, eu duvido que Deus não te abençoe. Eu duvido que você não saia da prisão, do cativeiro, e não vire mestre, e não vire senhor, não vire herdeiro das bênçãos de Deus em nome de Jesus. Amém, igreja? Posso ouvir glória a Deus, igreja? Amém? É momento de crescimento. E às vezes a gente ora porque talvez o pastor está orando, daqui a pouco a gente vai orar forte. Queima, não está queimando nada. Sai, não está saindo nada. Amém, igreja? Porque está faltando crescimento. Está faltando crescimento. É igual, vou dizer para você, uma criança chega no alguém mais velho e diz, olha, tem que fazer isso. Tem que fazer isso porque meu pai é o dono da empresa, que não sei o que lá. Uma criança, filho, esse camarada não vai fazer nada. Agora esse jovem cresceu, esse jovem agora está trabalhando junto com o pai, tem autoridade, vai chegar no funcionário e dizer, meu pai, tá, não é nem meu pai, é para fazer isso, isso e isso. Ele obedece ou não obedece? Lógico que filho do dono também é dono. Amém, glória a Deus, igreja. Quando ele era criancinha, não obedecia porque é uma criança, vamos ficar obedecendo criança, mas agora cresceu, já é autoridade. Então o crescimento muda tudo. Amém, igreja? Glória a Deus, igreja. Versículo de número 2, não é isso? E diz assim, deixa eu repetir a última frase aqui do versículo 1. Em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de quê? Senhor de tudo. Fala para o teu irmão, você tem direitos. Fala para ele, você tem direitos. Você tem todo o direito de ser uma bênção, você tem todo o direito de ser feliz, você tem todas as regalias, os direitos que Deus tem para você, em nome do Senhor Jesus. Então o que impede de conquistar esse direito? O crescimento. Enquanto eu for menor, enquanto eu não tiver condição, eu nunca vou herdar nada. Amém? Então o crescimento é fundamental para nós adquirirmos as bênçãos de Deus em nome de Jesus. Amém, igreja? Diz assim, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo... Está sob tutores. É alguém que te ajuda, alguém que ajuda você. Olha, está doente, vai para a igreja em nome de Jesus, sai doença. E o mal sai, porque o pastor ora, porque o obreiro ora, porque o bispo ora, porque tem oração na madrugada. Mas até quando vai ficar dependente de homens? Até quando vai depender de oração de alguém? O tutor é alguém que te ajuda.
Mas até o tempo predeterminado, Deus predeterminou. Vamos colocar uma data, mas não tem data, não tem tempo, mas somos nós quem colocamos. Vamos dizer que para o meu crescimento espiritual dentro da igreja demore 6 meses. Vamos dizer que seja isso. Deus determinou lá 6 meses, tempo para crescimento. O camarada com 7 meses pode dizer: olha, eu já comecei a crescer, eu já sei mais do que eu sabia antes. Mas o camarada que está acomodado, que está encostado, ele vai passar 6 meses, 6 anos, 60 anos e não vai ter crescimento nenhum. Ele passou o tempo determinado, ele se acomodou naquela história. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Amém? O que Deus quer de nós, o que Deus exige de nós hoje, é que nós venhamos buscar crescimento na presença de Deus, em nome do Senhor Jesus. Foi predeterminado um tempo para nós, já era para a gente estar crescendo, ó, faz tempo já. Tem muita gente que já era para estar crescendo, já, e ao passo que era para ser mestre, ainda nem aluno é direito. Amém? Glória a Deus, igreja. Então é se revoltar contra essa situação, dizer para Deus: Senhor, eu quero crescer a partir de hoje, eu quero crescimento na Tua presença a partir de hoje, eu vou fazer a diferença a partir de hoje, eu vou mudar essa história em nome do Senhor Jesus. É você quem mede o tempo, é você quem rime, que você que aproveita o tempo, é você quem faz a diferença na sua própria vida. Amém? Glória a Deus, igreja. Esse tempo pré-determinado de Deus é o comecinho da igreja, é quando a gente chega na igreja, que ainda precisa de alguém pegar pela mão, a gente não sabe orar direito, a gente fica acanhado porque muita gente estranha, não é verdade? Você chegou na igreja e já conhecia todo mundo? Você não ficou acanhado para orar? Você viu o irmão da glória, você até assustava: meu Deus, que grito é esse? Mas hoje não, você hoje dá glória, você hoje ora, você hoje diz aleluia, você canta com a gente, você é uma bênção, porque você já aprendeu com a gente. Não é assim ou não, igreja? Aquele gelo foi quebrado. E você já sabe, muitos sabem até o ritmo da igreja. Olha, a oração, hoje é o culto de libertação, hoje é o culto que nós vamos buscar a Deus, nós vamos dar um cacete de Satanás, ele vai cair por terra em nome do Senhor Jesus. Você já sabe tudo, irmão. Amém? Então o que está faltando? Crescimento. Tomar posição. Muitas vezes, às vezes a pessoa até cresceu, ela sabe demais da palavra de Deus, mas ela não toma uma posição. Glória a Deus, amém, Jesus? Posição. Você quer ver uma coisa? Pega uma polícia, um policial na rua, prende o humilhante, coisinho, por favor, encosta ali, chega ali, você pode chegar ali no muro ali para eu te revistar? Meu irmão, o ladrão vai me dar 2 tapas na cara, vai roubar minha arma e vai embora. Polícia tem que tomar posição. Gosta, chama até de vagabundo, encosta aí, vagabundo, com autoridade. Meu irmão, camarada vai tremer, meu Deus, esse camarada aí já abre as pernas, já revisa com autoridade, estufa o peito, não é soberba, é que ele tem que colocar autoridade mesmo. Está fazendo o quê? De onde você vem? Ter passagem? Amém? Glória a Deus. Ele já fala duro, para impor mesmo. Se ele não impõe, se ele não toma posição, o bandido vem e pinta e borda, não é assim? É verdade ou não é? O crente também. O crente tem tudo para dar certo. Um Deus todo-poderoso, é cheio de poder, cheio da glória, cheio de palavra de Deus abençoada, uma igreja abençoada. Se ele não se impor, se não tomar a posição, o diabo pinta e borda na vida desse crente. Quem quer entender, diga glória a Deus. Então é tomar posição. É realmente como a Bíblia fala, fazer cara de leão, ir para cima. Mas eu sou fraco, não interessa que eu sou fraco, meu Deus me faz forte. Mas eu não tenho condição, mas meu Deus me dá condição em nome do Senhor Jesus. Que condição Davi tinha para derrubar o gigante? Nenhuma. A arma dele era um estilingue. E a Bíblia não fala que ele se impôs, que ele correu para cima, que ele sai da sua fileira, ele sai da fileira do medo, ele sai da fileira da covardia, ele vai para cima do inimigo e derruba o inimigo. Então é assim que Deus quer que a gente venha estar, com posição, se colocando na posição diante do Senhor, se impondo perante o mal, se impondo perante o problema. Não ficar, ora por mim, coitadinho. Não, eu não sou coitado, eu sou mais que vencedor. Amém, glória a Deus, igreja. É essa posição que Deus quer que nós venhamos tomar. Posição de homem, de mulher de Deus, de alguém abençoado por Deus. Deus te chamou, fala do temor, Deus te chamou para ser uma bênção. Como é? Deus te chamou para ser uma bênção na mão de Deus. Amém, Jesus? Não coitadinho nós éramos sem conhecer Deus. Coitadinho a gente era antes de Deus, agora não.
a Bíblia chama a gente de mais que vencedores, amém? Glória a Deus. Então essa é a posição que Deus quer que você venha estar, sendo mais que vencedor. Então para isso é crescimento que Deus quer ver, crescimento que Deus quer ver para mim, crescimento que Deus quer ver para você. O que está faltando para muita gente vencer, o que está faltando para muita gente conquistar, é tomar posição de um homem, de uma mulher de Deus, de alguém que está caminhando diante do Senhor, de alguém que já aprendeu com Deus, de alguém que já tem um tempo andando diante do Senhor. Deus quer que nós venhamos ser herdeiros da promessa dele, em nome do Senhor Jesus, amém? Amém, Jesus? E diz assim, ó, você vê que fica sobre tutores. Para você orar, mas tem que alguém orar. Para você buscar, mas tem que alguém buscar. Não, toma, faz a sua parte. Diz assim, ó, assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do quê? Do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob o quê? A lei. Você viu que ele fala aqui, ó, nós também outrora nós andávamos desse jeito, a gente também era assim, mas quando veio a plenitude, quando Deus começou aquele plano sobre a nossa vida, quando Deus começa a completar o plano dele sobre nós, nós aproveitamos, nós entendemos, porque quando a gente entende o plano de Deus, a gente começa a adiantar, a gente começa a caminhar. O ruim é você planejar sobre a vida de uma pessoa, se você projetar, mas ela não entende. Será? Vamos orar, irmão? Eu vou ver essa ideia, eu oro. Irmão, vamos jejuar essa semana? Não, eu vou ver que semana aqui tem muita coisa. Ela é presa ainda, ela é cativa ainda. Então Deus até tem um programa para ela, Deus até tem um planejamento para ela, mas ela mesmo está fora dos planos de Deus. Quando que ela vai crescer? Nunca. Ela tem que se despertar espiritualmente dizendo. Ele está dizendo, filho, aqui ó, não é diferente. Um dia também eu fui assim, eu sei o que vocês estão passando. Paulo está dizendo, eu sei o que vocês estão passando, Gálatas. Eu sei o que vocês estão, cada um de vocês, porque eu também fui menor, eu também fui pequeno, mas ó, eu entendi o plano de Deus, eu entendi o projeto de Deus, e eu cresci. Eu sou Paulo hoje, eu sou ministro do Evangelho hoje, mas um dia eu tive sentado aí também. Amém, glória a Deus, igreja. Não é diferente da gente. Eu não nasci pastor, eu não nasci com um microfone pregando de gravata, glória a Deus, amém, Jesus. Ia ser até esquisito. Eu não cheguei na igreja já como pregador do evangelho, eu cheguei sentando aí, ó, ouvindo, aprendendo, doente, usuário, coisas erradas, coisas vazias, muita coisa errada, e Deus foi lapidando, mas uma coisa, eu soube aproveitar o tempo, é dizer, já que Deus está comigo, já que eu estou com Deus, vou fazer a diferença na presença de Deus, amém, glória a Deus. O passo mais importante você deu, que é passar por essas portas e confiar nesse Deus Todo-Poderoso. Passo mais importante você deu. O que está faltando agora então para obedecer? O que está faltando agora então para praticar aquilo que Deus manda? É isso que está faltando talvez para ter crescimento, para vencer Satanás, para herdar das bênçãos de Deus, para herdar das dádivas de Deus. Então Deus quer que nós venhamos crescer na presença dele, em nome do Senhor Jesus, amém? Posso ouvir glória a Deus, igreja? Ele próprio diz aqui, eu era assim, mas aí Deus veio com a plenitude, com a palavra, completando sobre a minha vida a grande obra dele. E diz assim no 4, vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob o que? A lei, cumprindo a palavra. Ele não veio trazer uma nova lei, um novo evangelho, ele cumpriu aquilo que já estava escrito. Então o Velho Testamento, muita gente está pregando isso aí, toma muito cuidado. O Velho Testamento não existe mais. As coisas do Velho Testamento, meu irmão, Jesus se cumpriu, e no Novo Testamento se cumpre o Antigo Testamento. Não é nem velho, é antigo. Tem gente que até pesa para o lado do dízimo. Antigamente dava o dízimo, agora não dá mais. Quem disse? O próprio Jesus pregou dízimo. O próprio Jesus chegou no fariseu e disse, vocês dão o dízimo do cominho, da hortelã, mas esqueceu do amor, esqueceu da benevolência. Vocês fazem um, mas não fazem o outro. Tem certas igrejas aí, ou certas pessoas, não vou dizer nem que é pastor, que até chegar a dizer, irmão, não precisa dar dízimo na sua igreja não, que isso aí é antibíblico. Aí o irmão vive uma vida desgraçada, miserável, porque quem não tem fidelidade, não pode cobrar a fidelidade de Deus, pode? Se eu sou infiel, eu vou cobrar a fidelidade de Deus, eu tenho direito? Não.
Se eu não semeio, eu tenho direito à colheita, sim ou não? Não. Posso até ser salvo, mas vou viver uma vida desgraçada na terra. Lembra do Lázaro, o mendigo Lázaro, que tinha os cachorros como seu companheiro, que lambia suas úlceras? Então, ele foi salvo, mas comendo o pão que o diabo amassou. Amém, glória a Deus, igreja. Não, eu fui ensinado a ser fiel a Deus, porque Deus é fiel comigo, a semear porque eu vou colher. Ele próprio diz: provai no início do Senhor dos Exércitos, eu não vou abrir a janela dos céus e derramar sobre vós bênçãos sem medida. Eu tenho o direito de chegar: Senhor, está aqui, eu estou sendo fiel, direitinho, bonitinho, pastor. Senhor, abençoa minha vida financeira. Senhor, abençoa a empresa que eu trabalho. Senhor, eu posso clamar, eu posso pedir para Deus. Agora, se eu não sou fiel, eu não tenho nem que ter ousadia de chegar diante do Senhor para pedir nada. Verdade ou não é? Sim ou não, igreja? E está cheio de gente pregando isso aí. Está cheio de gente pregando isso aí. Vigia. Amém, igreja? Glória a Deus, Jesus. Não precisa mais orar, porque Jesus orou. Não precisa mais se matar jejuando, porque Jesus fez. Meu irmão, está na Bíblia. Está na Bíblia. Ontem não, foi quarta-feira mesmo, eu li aqui o texto que dizia que os irmãos orando, e pôs as mãos sobre Paulo e Barnabé, e levantaram eles como ministros para pregar o Evangelho. Que Paulo, cheio do Espírito Santo, em oração, jejum, teve revelação. A Bíblia fala, o Novo Testamento, já falando sobre jejum e oração. Jesus ensina que castas diabólicas só saem através de jejum e oração. Aí o cara diz que não precisa mais orar, que Jesus já orou. Tenha santa paciência, irmão. Que tipo de evangelho é esse? Paulo diz que se vier um anjo de Deus, e pregar um outro evangelho que não venha a ser esse aqui, é maldito, é amaldiçoado. Amém? Glória a Deus, igreja. Se vier alguém que pregar qualquer coisa que estiver fora da palavra do Senhor, maldito é esse alguém, e quem obedece é esse. Então é vigiar, irmão. O diabo está doido, até para os que já cresceram. O diabo está doido para te roubar da fé. O diabo está doido para te roubar do caminho. Vigia em nome do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, igreja. Falso profeta, profeta velho. A Bíblia fala de uma passagem, Antigo Testamento, de um jovem que foi chamado por Deus para pregar para uma cidade. Ele foi lá e pregou, e Deus falou para ele assim: cuidado com o profeta velho, cuidado, para o caminho que você veio você não volte. O caminho que ele veio, o caminho da casa do profeta velho. Ele profetizou e tal e tudo, e o profeta encontrou com ele no caminho. Vamos para minha casa comer. Não, Deus falou que não era para mim comer nada, para mim nem voltar por aquele caminho. Não, mas eu também sou de Deus, e Deus também falou para mim que era para eu te dar comida, para eu te dar água. Eu te dar comida e te dar água. Aí ele pensou: poxa, também é pastor, também é profeta. Se Deus falou comigo, também Deus falou com ele. Foi lá e comeu na casa desse profeta, bebeu e foi embora. No meio do caminho, um leão pegou esse homem. No meio do caminho ele foi devorado. Você vê que o leão não estava com fome, porque só foi para matar. Porque depois encontraram o leão e o jumento que ele estava junto, que eles estavam montados. O leão não comeu o jumento, o leão não comeu o profeta, só foi para matar mesmo. Por dar ouvido a quem? O profeta velho. Acabou ali a carreira daquele jovem, acabou ali o ministério daquele jovem, por desobedecer a palavra de Deus e obedecer a palavra do profeta velho. Amém? Glória a Deus, igreja. Amém? Então é isso que Deus está dizendo para nós, irmão. Tem tudo para dar certo na minha vida, tem tudo para eu crescer, se eu der ouvido à direção de Deus, se eu der ouvido à palavra de Deus. E quem aqui hoje é representando Deus? Sou eu, é o líder, é quem está pregando. Aí a gente costuma dizer sempre: você gasta 1h e meia de palavra, aí chega lá, 5 minutos, o crente velho vai e rouba tudo que Deus colocou no teu coração. Quando vai crescer? Quando essa pessoa vai crescer? Fala para você: nunca. Porque tudo que é informação, conhecimento para crescimento, ele rouba lá fora, é roubado lá fora. Tudo que Deus coloca no coração dele para ele crescer, para ele desenvolver, o diabo vem e toma. Não vai crescer nunca, infelizmente é assim. Então hoje é ouvir a palavra de Deus, praticar. E se vier algum outro evangelho, se vier alguma outra informação, você diz: vai falar com o seu pastor que você está mal, irmão. Não, mas eu que também sou de Deus. Eu sei que você é de Deus, mas o seu pensamento não é de Deus. As suas palavras não são de Deus.
Você até pode ser crente, você até pode ser de Deus, mas o que você está falando é totalmente contrário à palavra de Deus. Então vai conversar com o pastor, vai conversar com alguém, porque você está mal, irmão. Amém, Jesus? Dá até uma lição de moral para esse camarada. Amém? Posso ouvir glória a Deus? Então você vê aqui que Jesus veio cumprindo a lei, cumprindo a palavra de Deus, para resgatar, no 5, para resgatar os que estavam sob o que? A lei, a fim de que recebêssemos a adoção de quê? De filhos. Nós não tínhamos o direito, mas a partir de hoje, quando nós cumprimos a vontade do Senhor, nós somos adotados por Deus. Nós agora também somos filhos de Deus. Amém? Glória a Deus, igreja. Porque a salvação era dos judeus. Eles negaram a salvação, negaram Jesus, graças a Deus, porque agora Deus abriu o leque para toda a humanidade. Não é somente para os judeus, mas para todo aquele que nele crê. Todo aquele que buscar Jesus, esse será salvo para a glória do nome do Senhor. Amém? Glória a Deus, igreja. Pode dizer aqui, filho, agora nós temos filiação, nós temos um pai, nós temos alguém, um abençoador. Então eu só vou sofrer se eu quiser. Lembra do filho pródigo? O filho pródigo estava no sofrimento, estava querendo comer a lavagem do porco. Aí lembrou, caiu em si, lembrou: eu tenho um pai, irmão. Meu pai é fazendeiro, meu pai tem funcionários, meu pai tem servos, tem servas, tem uma fazenda, e eu querendo comer um balde de lavagem, que negócio é esse? Enquanto ele não assumiu a posição de filho, ele vivia uma vida daquela, uma vida miserável. Então eu só vou sofrer se eu quiser. Você só vai sofrer se você quiser, porque eu tenho um pai de amor, nós temos um pai de amor, nós temos um pai todo-poderoso. Eu só vou sofrer se eu quiser. Agora, se eu disser: Senhor, eu quero viver uma vida abençoada, eu quero viver uma nova vida na tua presença, eu quero viver o melhor que o Senhor tem para mim, porque Ele disse: se eu quiser, eu vou comer o melhor dessa terra. Amém? Glória a Deus, igreja. Eu duvido que Ele vai negar o melhor para mim, duvido. Então somos nós que devemos tomar posição de filhos de Deus. Nós somos aqui adotados por Deus. Não tem essa: mas esse é filho, como a humanidade diz, esse aqui é filho adotivo. Não, é filho do mesmo jeito. Não interessa se é adotivo, não interessa se é natural, não interessa. Está com o mesmo nome, não é? O mesmo sobrenome. Amém? Glória a Deus, igreja. É filho de Deus, pronto, acabou. Você tem o direito de ser feliz, você tem o direito de ser uma bênção na mão de Deus. Agora é chamar a existência esses direitos, tomar posse desses direitos. Amém, Jesus? Amém. Diz aqui ainda, vou repetir o 5 aqui, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos, e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, Pai. De sorte que já não és o quê? De sorte que já não é o quê? Escravo, porém filho, e sendo filho, também o quê? Herdeiro por Deus. Amém? Já que eu sou filho, eu sou herdeiro. Já que eu sou filho, eu tenho direito. Amém? Eu tenho direito. Você quer ver uma coisa? Meu pai tem um sítio. Meu pai mora aqui, mas ele tem um sítio lá em Suzano. Se eu não fosse filho, eu chegava lá, admirava o sítio de longe: que terra bonita, que bom. Tem pomar, tem não sei o quê. Mas já que eu sou filho, eu chego lá, eu falo pro caseiro: boa tarde, ele já me conhece, já sabe que eu sou filho, eu sou a cara do meu pai, bonito igual o meu pai, né? Eu já chego lá, já abro a tramela, já entro, porque eu tenho direito, sim ou não, igreja? O camarada não vai me proibir de colher da onde meu pai plantou, porque eu sou filho, sou herdeiro. Então é isso que Deus está dizendo. Agora, se eu sou um desconhecido, se eu não sou afilhado, se eu não sou dele, ele vai me barrar. Não, aqui você não entra, não. Aqui não, enquanto o seu domingo não fala de você entrar, você não entra. Domingo é meu pai, amém? Glória a Deus, igreja. Então é isso que Deus está dizendo para nós, irmão. Se você é filho, você tem direito. Deus, você acha que Deus é Deus do ouro e da prata, sim ou não? A Bíblia está dizendo sim ou não? Amém, Jesus? Amém. Isso, falando sim, será que é? Eu vou falar sim, né? Deus é ou não é Deus do ouro e da prata? Sim ou não?
então eu tenho o direito de ser abençoado financeiramente. Você acha que Deus é um Deus doente ou um Deus sadio? Sadio. Ele tem o poder de arrancar todo e qualquer tipo de doença, maldição. Então também eu tenho o direito de ser saudável, de ser abençoado. Eu tenho o direito de herdar tudo que Deus tem para mim. Então aquilo que você imaginar que Deus tem, ó, Deus tem bondade, eu também tenho. Deus tem graça, eu também quero ter. Deus tem coisas boas, maravilhosas, eu também quero ter tudo isso em nome do Senhor Jesus. Você tem direito de receber tudo aquilo que Deus tem para você, porque você é herdeiro, diz a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus, igreja. Então essa conversa que até muitos pregam aí, não, coitadinho de mim, é que Deus, eu estou passando luta, porque Deus quer. Não, irmão, eu já ensinei aqui. O deserto, ele tem duas características. Primeiro, provação ou correção. Ou eu estou sendo provado, estou fazendo tudo direitinho, estou sendo provado de Deus para ser aprovado para o meu crescimento, ou Deus está me corrigindo porque eu estou todo errado. Então o deserto é duas características, não tem outra. São duas características que tem o deserto: ou para me provar ou para me corrigir. Estou todo rebelde, estou dentro da igreja, mas não estou fazendo nada. Deus arrebenta lá no deserto, enfia no deserto para ele saber quem é Deus, porque no deserto ele vai ser humilde, no deserto ele vai conhecer a Deus. Amém? Glória a Deus, igreja. Porque só na hora do vamos ver que a gente conhece Deus. Quando ele está bem, ele está lá, eu sou dono de tudo, eu sou dono do meu nariz, não sei o que lá, soberbo. Aí Deus joga eu no deserto. Agora que eu estou fazendo a obra de Deus, estou evangelizando, estou sendo humilde, aí vem o deserto, não é porque Deus está me provando, porque algo melhor vai vir aí. Então Deus está me provando para me fortalecer, para me capacitar, porque o mal se levantar contra a minha vida, mas vai cair por terra em nome do Senhor Jesus. É isso que Deus está dizendo para nós, irmão. Então, até saber identificar o porquê que eu estou no deserto, eu tenho que saber. Não é difícil. Estou passando pelo deserto, aí eu tenho que medir a minha vida. Estou orando, estou jejuando, estou evangelizando, estou obedecendo a Deus, então é provação. Já que eu estou fazendo tudo que Deus mandou, tudo que Deus está falando, então é provação. Aí tem o outro lado. Estou entrando no deserto. Poxa, deixa eu medir a minha vida. Estou orando? Não estou orando, vou ter que orar. Estou congregando? Estou obedecendo a Deus? Quer dizer, estou falho em todas as obras. O deserto é para aprovação? Correção. É para me corrigir diante do Senhor, para me voltar a ser o que era antes. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E como eu identifico? Como é que eu começo a identificar? Quando eu sou adulto, espiritualmente dizendo. Por isso o tal do crescimento que Deus fala. Por isso que Deus precisa que eu venha crescer, que você venha crescer, para eu saber discernir qual é o caminho que eu estou trilhando. Se o deserto que eu estou passando é provação ou é correção. Você entendeu o porquê do crescimento? Por que Deus quer que a gente venha crescer? Sim ou não, igreja? Porque o adulto, espiritualmente dizendo, ele vai saber o que é. Agora, o que chega agora, o pastor, eu não sei, pastor. Eu estou passando uma luta, eu não sei o que lá, porque ele não sabe nada. Realmente ele não conhece nada. Ele não sabe nada de Deus, não conhece nada de Bíblia, não sabe o que é correção, não sabe o que é aprovação, para ele tudo é a mesma coisa. Ou se não, vem das religiões. Não, irmão, isso é um karma que você está vivendo. Veio, o seu avô morreu de câncer, o seu pai morreu de câncer, você vai morrer de câncer, está amarrado em nome de Jesus. Isso já é maldição. Amém, glória a Deus, igreja. E um adulto espiritual, ele não aceita viver maldição. O homem adulto, o espiritual adulto, ele não aceita viver isso, não. Provação ele até vive, mas maldição não. Ele pode até ser corrigido por Deus, mas ele não vive a maldição de Satanás. Glória a Deus, amém, Jesus. Por isso a importância de ser adulto espiritual, de crescimento. Ele disse aqui, enquanto o herdeiro é menor, não tem diferença de escravo. O diabo impõe, você vai ser maldito. Sim, senhor, vou ser maldito. Você vai comer o pão que o diabo amassou. Sim, senhor, vou comer o pão. Ele tem que aceitar tudo. Escravo tem que aceitar tudo. Agora, herdeiro não, livre não. Amém, glória a Deus, igreja. Livre não. A Bíblia fala que o livre, o homem adulto, o espiritual, ele come o melhor que a terra pode produzir. Ele tem uma vida abundante, porque Jesus veio trazer vida e vida com abundância. Não uma vida de derrota.
Amém? Então olha bem para o teu irmão e fala assim: Deus quer que você venha crescer na presença de Deus. Deus quer que você venha crescer na presença de Deus. Procure o crescimento de Deus. Diz assim, diz assim no versículo de número 8. Está acabando aqui, nós vamos para outro lugar, ler 2 versículos para a gente encerrar, amém? O valor transitório dos ritos judaicos, das coisas antigas, tinha o seu valor, tinha sim valores, mas era passageiros, querendo ou não. Pastor, eu me converti numa igreja do engano, igreja da mentira, mas serviu para chegar até hoje ao verdadeiro evangelho. Amém? A igreja que eu aceitei Jesus, ela era uma igreja enganosa, rouba todo mundo, mas querendo ou não, foi o que Deus usou para me atrair para o evangelho. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Deus também usa um desses aí, porque tem um bom trabalho de evangelização, tem uma boa recepção. Então, como evangelistas, eles são muito bons, só que são enganosos. Amém? Então, quer dizer, tem algum valor? Tem valor. Só que eu não posso ficar lá. Já pensou se eu estivesse lá até hoje? Eu seria mais um deles. Mas Deus me tirou de lá, trouxe para a verdade, abriu os meus olhos, tive crescimento espiritual. Hoje uma bênção na mão de Deus, não devo nada para ninguém, tenho um ministério limpo e abençoado de Deus, Senhor, ninguém pode levantar um A contra mim. Amém, glória a Deus, igreja. Como se eu estivesse lá, ladrão, baixa a cabeça. Enganador, baixa a cabeça. Vou falar o quê? Verdade sim ou não, igreja? Amém? Hoje não, hoje eu posso dizer, o meu evangelho é limpo, meu ministério é abençoado diante do Senhor e limpo. Para chegar aqui não roubei de ninguém, não tirei nada de ninguém, pelo contrário. Deus quem fez tudo sobre a minha vida em nome do Senhor Jesus. E é o que Deus está dizendo para nós. Aqui, coisas antigas foram rituais. Certo, serviram para me encabeçar, para me encaminhar na presença do Senhor, mas são passageiros, eram transitórios. Quer ver aqui, 8, versículo 8. Outrora, porém, não conhecendo Deus, outrora, porém, não conhecendo a Deus, servieis o quê? A deuses que por natureza não são, mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos. Amém? Glória a Deus, igreja. Como quer voltar de novo? Eu falei do primeiro evangelho que eu conheci na vida. E se eu voltasse mais além, se eu fosse para a religião, se eu fosse falar em toda a religião, eu fui da macumba, eu fui da católica, da idolatria. Você já pensou se eu voltasse novamente? Hoje está cheio de igreja dizendo evangélica, mas que é uma macumba dentro da igreja. Macumba. Esses dias o bispo até estava conversando comigo, até vi mesmo. Passou por uma igreja lá e viu todo mundo de vermelho. A igreja toda vermelha, toda vermelha. O que é isso? Que negócio é esse? E aí ele viu na televisão a propaganda da igreja, que era para espantar inveja. Todo mundo estava lá de vermelho para espantar inveja. Eu lembro da minha avó colocava uma lãzinha vermelha aqui, fitinha vermelha no braço da gente, e dizia que era para espantar inveja mesmo. Só que minha avó era macumbeira. Aí você vê, é um pastor, um bispo, que está colocando a macumba dentro da igreja, está voltando novamente aos rituais antigos. Quem está entendendo, diga amém. Aos rituais antigos, sabe por quê? Ele quer que as pessoas se apeguem a algo. Por que as pessoas se apeguem a algo? Por que não sai da idolatria? Porque o povo é apegado à idolatria. Você vai para o norte do país, para o nordeste do país, é difícil de você pregar o evangelho, porque lá é uma idolatria, meu irmão. Lá é idolatria, está pensando para tudo quanto é lado. Então, para você pregar o evangelho é difícil, porque você vai bater de frente com a cultura deles. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Por isso que tem certas igrejas que dão objetos para as pessoas adorarem, porque é idolatria. Se você sair daqui hoje,
Só com a palavra de Deus você não crê muito. Deus é verdadeiro. Mas se você sair com uma rosinha na mão, não, mas a rosa vai ter diferença na minha vida. Você sai mais fervoroso, você sai com uma fé mais avivada. A rosa não é nada, o pano não é nada. Jesus é tudo sobre a nossa vida. Amém? Glória a Deus, igreja. É isso que ele está dizendo, filho. Estão voltando novamente aos rudimentos das religiões, aos rudimentos antigos, as coisas velhas que foram deixadas para trás. Jesus veio para lançar fora os males das religiões, irmão. Amém? Glória a Deus. Não, ele não anulou o Velho Testamento, o Antigo Testamento, mas ele anulou os rituais antigos, as coisas erradas que os judeus faziam. Ele tirou o sacrifício de animais e ele agora o verdadeiro sacrifício, amém? O sacrifício vivo e eficaz. O último sacrifício foi Jesus Cristo. Glória a Deus, Cristo. Amém, Jesus. Então é isso que Deus está dizendo para nós, irmão. Você vê, tem essa igreja aí que eu falei, é do sacrifício, do todo mundo de vermelho. Eles pregam, dá o seu tudo, faz o seu sacrifício. Se eu chegar lá hoje com um cabrito e degolar ele no altar, será que eles aceitam? Não, irmão, o sacrifício hoje é dinheiro. Não. Será que é para voltar para trás? Vamos então sacrificar animais? Sim ou não? É isso que Deus está dizendo para nós, irmão. Tudo tem um fundamento. Eles querem arrecadar, quanto mais arrecadar. Por isso vão te vender caneta, vão te vender flor, vão te vender um monte de coisa, um monte de tranqueira. E quando você vai ver, quando você vai perceber, você virá um crente macumbeiro, que está apoiando mais a sua fé em objetos do que em Deus. Ele diz aqui, eu vou repetir novamente aqui, ó. Outrora, porém, não conhecendo a quem? Bem grifado. Não conhecendo a Deus, servia o quê? A deuses que por natureza não o quê? Não são. Deuses que não existem, deuses que não são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis andar, quereis escravizar-vos. Quer dizer, ele fica preso àquilo, cativo àquilo, preso a certos rituais. Amém? Então é vigiar isso em nome de Jesus. Talvez você fale assim, pastor, eu não idolatro, eu não tenho idolatria, mas o ritual ele está dizendo. Você percebe aqui? Percebe que ele está dizendo, só falando sobre o ritual. O que é o ritual de idolatria na minha vida hoje? Não, eu não adoro Deus de pau e de pedra, mas eu não venho para a igreja porque meu filho, coitadinho, meu filho não quer. Não veio para a igreja porque o meu trabalho exige muito de mim, eu chego cansado. Passa-se a ser uma idolatria. O ritual de idolatria ainda está em mim. Quem está entendendo, diga glória a Deus. O ato de eu deixar Deus por qualquer outra coisa se torna idolatria. Então ele não está falando sobre o objeto em si, mas sobre o ato, sobre a ação, sobre o ritual de eu ser idólatra. Amém? Glória a Deus, igreja. Porque o Deus de pau, o Deus de pedra, ou qualquer outra coisa não pode fazer nada. Não tem mão, não apalpam. Não tem olhos, não veem. Tem olhos, mas não veem, aliás. Amém? Então eles mesmos não podem fazer nada. Mas o ato de eu adorar, o ato de eu engrandecê-lo, o ato de eu colocá-lo antes de Deus é o que me impede de ser abençoado. Amém? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então é isso que ele está dizendo, vigia nisso. Lá no comecinho ele começou falando de alguém que está crescendo. Aqui já é para alguém que já cresceu e que está voltando para as velhas obras. E sabe quando que eu vou viver a glória de Deus? Nunca, nunca. Porque é mais fácil você ensinar uma criança do que ensinar um adulto. O adulto já tem a sua vontade, o adulto já tem o seu querer. É uma plantinha, ela está crescendo torta. Mas se você colocar uma hastezinha, uma madeira, amarrar essa plantinha aqui, ela vai crescer reta, sim ou não? Sim ou não? Vai virar uma árvore frondosa, porque lá atrás você fez o trabalho com ela. Agora depois de grande, já torta, volta essa árvore aí, irmão, ajuda aqui, dá?
Se aqui fosse uma árvore que tivesse torta caindo, ô irmão, pega aqui 2, 3 irmãos, a gente consegue voltar ela? Não consegue. Então assim somos nós. Quando nós estamos aprendendo, quando nós estamos caminhando, procura crescer em nome do Senhor Jesus. Aí depois já cresceu torto, para Deus não tem nada impossível, mas vai ser difícil. Vai dar trabalho para pastor, vai dar trabalho para bispo, vai dar trabalho para a igreja. Deus até pode endireitar, mas olha o quanto que o pastor vai ter que ralar em cima disso. O quanto que a pessoa também vai ter que sofrer. É verdade, sim ou não é, igreja? Você quer ver prova melhor? Pedro andou com Jesus 3 anos e meio. Viu muitos milagres, multiplicação de pão e peixe, multiplicação da pesca maravilhosa, andou sobre as águas, olha, viu Moisés, viu Elias, e na hora do Getsemane, quando Jesus foi preso, a espada na cinta dele. Pedro, 3 anos e meio, vendo tudo que você viu, vivendo tudo que você viveu, você ainda tem uma espada na cinta, Pedro? Poxa, que proteção você espera? Você está se apoiando em cima de uma arma, você está se apoiando em cima do que você pode fazer. Amém, glória a Deus. E não era qualquer pregador, era Jesus que era o pregador daquele homem, que era o pastor daquele homem. Amém, glória a Deus, igreja. Quando alguém cresce torto, aliás, quando alguém cresce torto, não é impossível, ele pode se converter. Depois Pedro é uma bênção, mas até então, ó, quanto trabalho não vai dar para o pastor? Quanto trabalho não vai dar para a igreja? Quanto sofrimento ele não vai ter? Porque está rígido na sua cultura, está rígido na sua visão. Para ele voltar então vai ser terrível. Amém? Então vigia, cresça certo, cresça direitinho, cresça sendo uma bênção nas mãos de Deus em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus, Jesus. Você quer ver uma coisa? Chega o irmão aí passando uma luta financeira, não dá nada certo, desempregado, endividado, arrebentado. Até nem que passou a falar. Aí chega o irmão que é abençoado. O irmão é dizimista, o irmão é ofertante, irmão, uma casa abençoada, emprego abençoado, carro abençoado. Aí fala para o irmão, sabe qual é o segredo da minha vitória? É que eu sou fiel a Deus, eu sou dizimista, eu posso pegar 10 reais na mão, eu tiro lá R$1 de dízimo, lá tiro lá uma oferta lá. Não é nada, R$1 não é nada, mas é a fidelidade que conta. Amém, glória a Deus, gente. Aí ele vai dizer, não, você quer o meu dinheiro, você quer não sei o que lá. O menino está desempregado, o menino está endividado, não tem R$1 no bolso. Ele não está pregando, não é nem um pastor, é um irmão abençoado que está dizendo que se o menino for dizimista, nem o dinheiro vai para ele, vai para a igreja. Quem está entendendo, diga amém. Deu para você entender? Mas ele não ouve a voz daquele vitorioso, ele não ouve a voz daquele vencedor, porque ele está incubado no seu erro. O mal está incrustado nele, até para ele se dispor, até para ele crescer. Ele tem que sair, a soberba parece que é maior, a visão dele já é aquela. Não, eu quero que Deus faça assim, ó, e mude a minha vida do dia para a noite. Mas ele mesmo não quer semear nada, ele mesmo não quer fazer nada. O cara está ensinando ele, meu irmão, você tem que ser fiel. Meu irmão, você tem que andar uma vida fiel a Deus, porque se você for fiel, Deus vai ser fiel. Você pode hoje não ter nada, mas vai fazer um voto de ser dizimista. Amanhã Deus abre as portas sobre a sua vida, mas quando você receber o seu primeiro salário, não esquece que você tem uma aliança com Deus. Amém, glória a Deus, igreja. Mas ele mesmo não quer nem admitir. Sabe quando Deus vai abrir a porta para esse camarada? Nunca. Sabe quando Deus vai abençoar esse camarada? Nunca. Só o dia que ele se converter de verdade. Quem está entendendo, diga amém. Amém? É isso que Deus está dizendo para tudo, irmão, para tudo. Uma pessoa sadia, abençoada, arrotando saúde para tudo quanto é lado, vai ensinar o irmãozinho que está todo doente, irmão, seja fiel, vem de sexta-feira buscar. Não, irmão, qualquer dia que Deus quiser, Deus cura. Não precisa ser de sexta, não, no domingo mesmo. Poxa, eu fiz campanha, irmão, tinha câncer, aí Deus me curou, Deus vai curar você também. Não, eu não preciso fazer campanha com ele, meu irmão, é um cara que tem experiência com Deus, que está ensinando. Amém, glória a Deus, igreja. Mas ele, porque tem aquela cabeça fechada, ele não vai ouvir nunca. E quando ele não se dispor, e quando ele não abrir a mente para o evangelho, não vai ver nada de Deus. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? Diz assim, você vê aqui uma coisa aqui no finalzinho do 9, diz assim, ó: mas agora conheceis a Deus, ou que sendo conhecido por Ele, por Deus,
como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda o quê? Quereis ainda o quê? Escravizar-vos. Esses dois exemplos que eu dei. Camarada está desempregado, camarada está arrebentado financeiramente, e por não dar ouvido a quem já tem experiência com Deus, por não dar ouvido a quem está fazendo a vontade do Senhor, está sendo escravizado pela miséria, escravizado pela miséria. E o diabo não tem dó, o diabo não tem dó, amém? Passa fome, passa luta, dependente de alimento. Pastor, me ajuda aí, pastor, oh, irmão, quem quer te ajudar melhor do que o pastor é Deus. O pastor máximo que pode dar um saco de arroz para você, mas Deus, ele abre uma porta abençoada, Deus derrama bênção sobre a sua vida. Deus é Deus, Deus é maravilhoso, mas por não dar ouvido, mas por não mudar a visão, sofre, escravizado, tem que cair em si. Eu cito de novo o filho pródigo, quando estava lá, não vou voltar. Teve que cair em si, olhar para os porcos, para a vida do porco e dizer: não, tenho que voltar para a casa do meu pai, não é possível, amém? Glória a Deus, igreja. Está escravizado, amém? Diz assim, ó, no 10: e guardais dias e meses e tempos e anos, receio de vós tenha eu trabalhado em vão para o que? Convosco. Paulo estava vivendo isso. Ele já tinha passado lá e evangelizado os Gálatas. Os Gálatas tinha sido uma bênção, mas ele volta para lá, e os Gálatas voltou a fazer as mesmas coisas que os judeus faziam. Então ele diz assim, numa lamentação, ele diz: olha, eu creio que passou dias, passou semanas, passou meses, passou anos, e eu trabalhei em vão. Ele falou para os Gálatas: ó, tudo isso, todos esses anos que nós passamos juntos, se vocês continuam assim, eu creio que eu trabalhei em vão. Deixa eu dizer para você uma coisa: quando a gente não cresce, tem tudo para crescer, uma boa palavra, alguém que nos ajuda, um pastor que nos ajuda, e desce na madrugada, uma igreja abençoada, que tem todo mundo, tudo para apoiar, mas a gente não cresce, a gente não desenvolve, é só trabalho. É só dar trabalho para pastor, só dar trabalho para a igreja, e só dar trabalho para você mesmo. Amém? Glória a Deus, igreja. E deixa eu dizer para você uma coisa: que é pior de tudo isso? Que Deus continua sendo Deus. Quem sofre é a gente, quem sofre é você. É o que é mais necessitado, ele sofre. O que precisa de cura vai viver a doença. O que precisa de libertação vai viver o cativeiro. O que precisa de ser abençoado financeiramente vai viver miséria. Infelizmente é assim, por não obedecer. Amém? Glória a Deus, Deus. Porque falta obediência. Tem tudo para dar certo, mas falta obediência. Então, é vigiar nisso em nome do Senhor Jesus. Faz o melhor, obedece a Deus, seja uma bênção nas mãos de Deus, e a sua vida, consequentemente, vai ser uma bênção em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, igreja. Amém, Jesus? Amém. Abre aí, para a gente encerrar, em Romanos. Romanos fica depois de Atos, lá atrás um pouquinho, você vai achar Romanos. Vem os Evangelhos, Atos, e depois vem Romanos. Romanos capítulo 8, 2, 3 versículos que nós vamos ler aqui. Quem já achou, ajuda o irmão que está do lado, para a gente ler junto, e a gente vai orar em nome do Senhor Jesus. Romanos capítulo 8, amém? Quem achou, diga glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, 5 versículos nós vamos ler. Diz assim, ó: nenhuma condenação há, e o poder de quem? O pendor de quem? Do Espírito. O pendor é o peso, amém? Do Espírito. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus,
porque a lei do Espírito da vida em Cristo te livrou da lei do pecado e do que? Da morte. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo. Quem está em Cristo é quem cresceu, quem está crescendo. Nós andamos agora em Cristo, nós andamos agora no verdadeiro Evangelho. Nós não andamos nos rudimentos desse mundo ou da religião desse mundo. Amém? Glória a Deus, igreja. Nós vivemos o verdadeiro Evangelho. Nós vivemos Cristo agora. Então o diabo vai até querer acusar. Não, mas você não fez isso. Não, mas você, meu irmão, eu já sou livre. Eu já sou lavado e remido. Eu já sou salvo. Pelo sangue de Cristo eu sou salvo. Glória a Deus. Amém, Jesus. Nada e nem ninguém pode te condenar uma vez que você está andando na presença de Deus. Nada e nem ninguém pode te parar uma vez que você cresce diante do Senhor em nome de Jesus. O que você não pode fazer é viver pequeno, viver como criança. O Evangelho não é para criança. A gente vem criança, mas nós vamos crescendo a partir do momento que nós vamos aceitando Deus, buscando a Deus cada vez mais, em nome do Senhor Jesus. O que me dá crescimento é a sabedoria de Deus. O que me dá crescimento é a sabedoria de Deus. Amém, igreja? Glória a Deus, Jesus. Deus quer fazer crescer cada vez mais. E uma pessoa que ela é crescida espiritualmente, dizendo, o diabo pode até acusá-la, o diabo pode até vir, pode colocar de bandeja os erros dela. Ela vai dizer assim: tudo isso eu fiz, tudo isso eu errei, mas eu fui lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, eu fui perdoado, nada mais disso me atinge, eu não sou mais devedor, porque Jesus pagou na cruz os meus erros, eu sou lavado, eu sou limpo, eu sou purificado, eu tenho uma nova vida diante de Deus em nome do Senhor Jesus. Por que ele acusa? Por que Satanás acusa? Usuário de droga eu fui, prostituta eu fui, todo errado eu fui, eu roubei, mas agora eu sou lavado, sou limpo. Por que ele me acusa? Porque ele não quer que eu venha ter poder de oração, porque ele quer que na hora do vamos ver, na hora da oração forte, a minha oração não funcione, porque ele quer que eu não tenha fé, porque ele quer que a minha fé venha a ser uma fé de criança, uma fé de menino. Amém? Glória a Deus, igreja. Ele quer que a minha fé venha a ser pequena. Mas uma vez que eu conheço Deus, que conheço a palavra de Deus, que eu já cresci, nenhuma condenação há para quem está. Eu já conheço, eu não posso ser condenado. Eu estou em Cristo, eu não estou mais no mundão, eu não estou mais na vida errada, eu não sou mais a velha criatura, eu sou agora herdeiro, eu sou agora filho de Deus. Então nenhuma condenação há sobre a minha vida em nome do Senhor Jesus. É viver uma vida de não aceitação. O mal está vindo, mas eu não aceito, vai cair por terra, e que se levantar sobre a minha vida tem que cair por terra em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, igreja. Adulto é desse jeito, é dessa forma em nome de Jesus. Ele diz assim, porquanto o que fora impossível à lei, que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o que? O pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo o que? A carne, mas segundo o Espírito. Jesus morreu na cruz e levou sobre ele os meus pecados. É isso que ele está dizendo. Então eu não vou viver na carne, eu vou viver no Espírito. Eu vou viver andando na cruz de Cristo, a sombra da cruz de Cristo. Amém? Glória a Deus, igreja. Então o pecado não pode me assistir mais. Jesus já tirou. O mal não pode me assistir mais, porque Jesus já arrancou. Eu só volto para o pecado se eu quiser. Só volto para o pecado se eu quiser. Amém? Glória a Deus, igreja. Deixa eu dizer para você, eu sou casado. Tenho uma aliança que diz que eu sou casado. Só que essa aliança me impede de eu prostituir, de eu sair com outras pessoas. Eu posso tirar. É ou não é assim ou não? Tirei. Eu continuo sendo casado, mas sem aliança. Ou eu respeito essa aliança e sou fiel à minha esposa, ou eu vou fazer o que eu quiser da minha vida e eu sofro as consequências. Amanhã eu depois engravido alguém, chega alguém na igreja ou na porta da minha casa: o bispo me engravidou.
Olha a vergonha, porque o pecado gera, o pecado nasce. Amém, glória a Deus, igreja. O pecado traz consequências. Eu tenho uma aliança com Deus. Essa aliança com Deus não me impede de pecar. Só que para eu não pecar, eu tenho que respeitar a aliança que eu tenho com Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então o casamento, por isso que Jesus chama a igreja de noiva. Ela é compromissada. Se eu sou compromissado com Deus, eu não posso ter compromisso com mais nenhum Deus. Amém? Se a noiva tem compromisso com o noivo, ela não pode ter compromisso com mais ninguém. Ela deixa de olhar para todo mundo, tem olhos só para o noivo, não é assim, sim ou não? Por isso que Jesus chama a igreja de noiva, e tem uma aliança com a noiva. Ele respeita a aliança, e nós também devemos respeitar a nossa aliança com Deus. Não, nós fazemos alianças. É você fazer a sua aliança com Deus e respeitá-la. E aí a sua vida vai ser uma bênção. Quer ver uma coisa para a gente ser bem prático, para a gente entender? Lá em Malaquias fala do dizimista que tem uma aliança com Deus. De novo, eu sou dizimista, tenho uma aliança de fidelidade com Deus. Esta aliança me impede de roubar a Deus? Não. Eu tenho que respeitar a aliança que eu tenho com Deus. E aí eu não vou roubar a Deus. Eu vou ser fiel a Deus em tudo. Por isso que ele fala em Malaquias. Você pode ler no Malaquias, ele fala: roubará o homem a Deus? A pessoa fica sem resposta. Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? O dízimo das ofertas e tal, e aí vai embora. E aí o resultado de roubar a Deus: com maldição sois amaldiçoado. Então o pecado, ele traz consequências. Eu posso quebrar minha aliança de dizimista? Posso, mas eu tenho que ter certeza, tenho que ter convicção. Eu vou quebrar agora, e essa quebra vai ter consequência amanhã. Esse roubo hoje, amanhã vai ter consequência. E deixa eu dizer para você uma coisa pior ainda: que não há nada que esteja coberto que não venha a ser revelado. Aí amanhã depois cai. Aquilo que era uma bênção vira uma desgraça. Como eu falei, traio a esposa hoje, aí amanhã aparece alguém buchudo na minha porta, ou na igreja, pior ainda. Olha a vergonha. Ela não é assim ou não, igreja? Olha a vergonha. Tem consequência, pecado tem consequências, erros tem consequências. Então é vigiar em nome do Senhor Jesus. Você tem uma aliança com Deus, respeita a sua aliança com Deus. Amém, glória a Deus, igreja. Faça tudo certinho, respeite, se esforce para respeitar em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, igreja. E diz assim, versículo, é o 5. Vamos encerrar do 5 aí, diz assim, ó: porque o que se inclina para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do que? Do Espírito. Então ele dá um conselho: se inclina para as coisas do Espírito, que o Espírito é bênção, o Espírito te leva para perto de Deus, o Espírito abre a sua visão, o teu entendimento, o Espírito dá sabedoria, o Espírito te faz ser abençoado, o Espírito te leva para a salvação em nome do Senhor Jesus. Agora a carne, depois você lê aí, só te leva para pecado, para erro, ciúme, porfia, lascívia, roubo, traição, morte, tudo que é coisa errada, ele cita na carne. Então ande no Espírito, viva o Espírito. Domingo mesmo é Santa Ceia, é o dia que nós adorarmos a Deus em Espírito e em verdade, em nome do Senhor Jesus. Essa semana é semana de oração de santificação. Toda semana de santificação é a semana mais difícil para orar, é a semana que a igreja mais esvazia. Você pode perceber, a semana que a igreja mais esvazia, pastor, para jejuar é terrível, para orar é terrível. Para tudo que nós vamos fazer para Deus é uma dificuldade, porque o diabo não quer que nós venhamos santificar. O diabo não quer que nós venhamos chegar na Santa Ceia e adorar a Deus em Espírito e em verdade. Amém, glória a Deus. Portanto, fala para o irmão: se esforça, vamos se esforçar, vamos se esforçar, vamos se esforçar. Amém, glória a Deus, igreja. Quem entendeu, diga amém. E dá uma salva de palmas bem forte ao Rei Jesus.